Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá Ronaldo Coutinho. Aqui tem uns diversos vídeos no pessoal para dar o like, compartilhar e os canais parceiros, dentre eles o Peter. E nós temos aqui o Instagram, clima.terra, tem um grupo VIP, tem um grupo do Brasil e o grupo do Sul, onde o pessoal clicando aqui vai saber como fazer o cadastro, as formas de pagamento. Então, clima.terra, grupo VIP. Também tem o YouTube, onde tem o Valeu ou o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. E estamos aqui, ó, com mais ou menos o que? Ó, na parte de anomalia de chuva, nesse período agora de 30 dias, de metade de julho, metade de agosto, praticamente sem muita alteração grande. Reduziu aqui a anomalia negativa, que estava mais acentuada, continua com a anomalia, mas não tão grande. A Bahia numa situação tranquila, o leste da Bahia normal, abaixo da média, vai seguindo o ritmo, a Selva também um pouquinho abaixo, aqui o Pernambuco também, só que aqui um pouquinho de nada abaixo do normal, mas não deve preocupar. E essa região aqui já é época da estiagem mesmo, as chuvas que tiverem são bem-vindas, mas no geral, normal, abaixo da média, em grande parte do Nordeste, uma situação melhor na Bahia, Pernambuco e aqui na Selva. Aqui nessa área também, o normal é não chover, Minas e Espírito Santo também, e aqui no Pará a mesma situação, abaixo da média também em Roraima. Lá sim, ali precisa de bastante chuva, mas está melhorando, não está tão ruim como estava semanas atrás. Quando a gente vem aqui para o segundo período, começa a aparecer aqui, ó, chuvas aqui no Pará, Amazonas, norte do Mato Grosso. Isso aqui pode significar já influência, os primeiros efeitos da laninha. Aqui dentro do padrão começa a melhorar aqui, ó, no centro-leste e sul da Bahia. Isso aqui pode significar também alguma chuva chegando um pouco mais cedo, com mais intensidade nessa região aqui no sudoeste da Bahia, sul da Bahia, litoral sul. Tu vê que a Bahia toda fica numa situação normal. Aqui, ó, na região de Irecê, pode ter algumas chuvas perdidas no finalzinho entre a segunda quinzena de agosto, 1º de setembro. Não deve ser chuva plantadeira, mas já começa a indicar alguma chuva chegando um pouco mais cedo. Se alguém quiser arriscar, que eu acho meio loucura, faz bem pouquinho, só para dizer que não tentou. E nessa região aqui do Mato Piba, acredito que uma ou outra chuva já começa a chegar no final de agosto e início de setembro. Aqui provavelmente nas próximas rodadas deve começar a aparecer algum sinal. Aqui mais ao norte do Nordeste, fica mais ou menos dentro do padrão, que é o tempo seco. Aqui fica também mais ou menos dentro do normal, na saída final, declinando aquele período mais chuvoso. Essa região, mas ainda vai ter chuva. Aqui até fica acima do normal, no litoral da Bahia, principalmente de Salvador em direção ao Espírito Santo. E aqui nessa parte da Chapada e também na parte aqui da parte sudoeste da Bahia. Então essa parte aqui pode ser uma surpresa positiva, a chuva. E em Minas Gerais mais ainda, né, uma surpresa mais positiva ainda no centro-leste e nordeste de Minas e Espírito Santo. E até aqui no oeste de Minas, que é bem seco ainda, está indicando alguma coisinha. Na temperatura, sem muita mudança. Agora em julho e agosto fica de normal abaixo da média nessa parte do nordeste, mais quente aqui nessa área central, aqui está no verão, está chegando o forte do verão nessa região, quando as máximas são bem elevadas, normalmente, a amplitude grande, de manhã frio, de tarde quente. Na Bahia tem feito frio. Em Licínio, nessa quinta-feira, chegou a dar 8 graus e 2. Aqui na região de Luiz Eduardo Magalhães, esses dias deu 9, 10, 11 graus. Em cima da Chapada frio. Em Vitória, Feira de Santana, chegou a 16, 17 graus. Isso é frio para o padrão deles. Também tem esfriado aqui. Esse fim de semana vai fazer frio durante a madrugada aqui nessa região. Quase toda essa parte aqui do Nordeste vai ter madrugadas frias nesse fim de semana, segunda, terça, quarta da semana que vem, até mesmo ao nível do mar. Quinta-feira chegou a dar 15,6 em Caravelas, eu acho que 16 ou 17 aí na região de Ilhéus. Realmente está frio. Em Salvador chegou a 20, 19 graus, isso é frio para o padrão. E aqui quando chega agosto, ou já é quente, né, fica acima do normal, ou seja, calor de tarde, fresquinho de manhã. Aqui mantém o padrão, algumas madrugadas frias vão chamar atenção, uma outra tarde quente. Boa parte aqui do Nordeste, essa parte centro-leste do Nordeste, fica de normal a abaixo da média. Isso pode ser bom para as instâncias climáticas, como Vitória da Conquista, Piatã, Gentil, a região ali de Licínio, a região de Jânio Quadros, a região lá de Campina Grande, de Garanhuns, Triunfo. Essas regiões que já são conhecidas como as Suíças do nordestinas, vão ter um movimento talvez maior de turismo nos fins de semana, a movimentar a venda de roupa, enfim, fica ainda com certo frio agora em julho e agosto também. Na parte da chuva está aqui, ó,
Pouca chuva nessa região, nesse período, que né, realmente não é de se esperar. O branco nada, o cinza praticamente nada, os tons de verde, chuva bem fraca, os tons de azul já aumentam um pouquinho e começa a melhorar desse amarelo queimado em direção ao marrom. O marrom é chuva forte. Tu vê que fica uma chuva moderada, pontualmente forte aqui no leste do Nordeste, aqui no centro-leste da Bahia também. Dos estados, o que é mais bem servido de chuva vai ser Sergipe e Alagoas. O centro, sul e leste de Pernambuco, o leste da Paraíba, a bundinha do elefante, o resto tudo o que vier é lucro. Começa a aparecer as primeiras chuvas nessa região aqui, mas é coisinha mínima. E aqui também, ó, na região de Irecê, começa a ter alguma chuva que já começa a aparecer com um pouquinho mais de intensidade, provavelmente já em agosto. E aqui também no Nordeste de Minas, Espírito Santo, começa aqui ó, no sul de Goiás, oeste de Minas, a região do Cerrado Mineiro, aqui norte de Mato Grosso, Sul, Mato Grosso e Pará começa a melhorar, e uma boa chuva também em Roraima. Quando chega aqui a anomalia, a gente já comentou, fica não tão abaixo do normal, melhorou em relação à rodada anterior. Nos 46 dias que pega já agosto e setembro, tu vê que a chuva começa a avançar para cá. Ainda é pouca nessa área aqui, mas já começa a aparecer chuva. Tem um bom volume de chuva aqui nessa parte do Nordeste, uma boa parte vai ser agora em agosto. De repente fica bem de olho, algum transtorno pode ter nessa região aqui, na Cealba, leste do Nordeste, aqui leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, sul e leste Pernambuco, Cealba e o centro-leste da Bahia, até a região de Irecê, começa a ter alguns volumes de chuva um pouquinho melhores. Mas aqui ainda é normal. A pré-estação chuvosa nessa região aqui, ali dezembro, janeiro, provavelmente vai ser uma pré-estação chuvosa boa. Não dá para garantir um plantio certo, mas dá para, de repente, dividam, sempre eu sigo, escalone o plantio. Comece um pouquinho de nada ali em final de dezembro, janeiro, para aproveitar essa pré-estação chuvosa. Depois, quando chegar fevereiro para frente, aí deve engrenar e tudo indica que o Nordeste vai ter um período chuvoso bom em 2024, 2025. E aqui também, tanto que a anomalia está indicando que, ó, acima do normal aqui no centro-leste da Bahia, principalmente o mês de agosto, aqui também melhorou, diminuiu a anomalia negativa, aqui também deu uma diminuída, ficou um pouquinho melhor, e aqui já começa a aparecer algumas áreas de chuva avançando da Amazônia em direção para cá, que é o que vem aqui, ó. Já começa a aparecer alguma chuva aqui, ó, no Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás também, até no oeste da Bahia, já começa, Minas Gerais também deu uma melhorada, já começa a ficar um pouquinho diferente do tradicional. Então, em relação à segunda, terça-feira, o quadro para o Nordeste melhorou na parte da chuva e o do Sul ficou aquela tensão entre o sul do Brasil e parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e até mesmo a área do café. Para eles, bom, para o sul do Brasil preocupa um pouco a segunda quinzena de agosto e o começo de setembro. Acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, dê um like, compartilhem e voltamos amanhã.